Para que teu filho diminua a quantidade de quedas e choques de cabeça, é muito importante que ele tenha a coordenação visomotora bem desenvolvida. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Oi, querida mamãe, bem-vinda ao meu canal Movimento aqui de Sem Neura. É muito bom ter você aqui mais uma vez para aprendermos mais uma questão sobre o desenvolvimento do seu pequeno. Nesse vídeo eu vou falar com vocês então sobre a importância de desenvolver bem a coordenação visomotora e que ela é muito importante para proteger as crianças de quedas e choques de cabeça. Mas não é só isso. Tem outras coisas na vida diária que vai influenciar essa boa coordenação visomotora, inclusive a escrita da criança. Então esse vídeo vai ser dividido da seguinte forma. Primeiro eu vou explicar para você o que é coordenação visomotora. Segundo, eu vou te explicar o que é percepção visual. Por quê? Porque a coordenação visomotora é uma capacidade de percepção visual. Terceiro, por que a percepção visual é tão importante para o desenvolvimento do seu pequeno? Quarto, quais os blocos de construção necessários para desenvolver a percepção visual? Quinto, como ocorre o desenvolvimento da percepção visomotora? E sexto, como estimular a coordenação visomotora. Há quem acredite que o conceito de coordenação visomotora se resuma apenas ao conceito de controlar mão e olho simultaneamente, como por exemplo durante a escrita. Mas a coordenação visomotora não é somente isso. Coordenação visomotora é uma das capacidades perceptivo-visuais, que consiste no controle visual da mão e outros objetos em movimento. Ela é dividida em três tipos de movimento: movimentos oculares, movimentos de esquerda e direita, focagem com a cabeça em movimento e com a cabeça parada, percepção regular de movimentos irregulares e regulares. 2. Movimentos globais, controle posturais e de equilíbrio. Todas as habilidades de locomoção, movimento da cintura escapular e da cintura pélvica. 3. Movimentos finos, recortar, colar, riscar, colorir, atividades da vida diária, escovar os dentes, comer, escrita, todas as habilidades manipulativas. A percepção visual refere-se à capacidade do cérebro de entender o que os olhos veem. Isso não é o mesmo que a acuidade visual. Se refere a quão claramente uma pessoa vê. A criança pode ter uma boa acuidade visual e ainda assim ter problemas com o processamento da percepção visual dela. Boas habilidades perceptivos visuais são importantes para muitas atividades diárias, como por exemplo, ler, escrever, completar quebra-cabeças, cortar, desenhar, solucionar problemas de matemática, vestir-se, encontrar uma meia na gaveta, entre outras atividades diárias. Sem a capacidade de concluir essas atividades da vida diária, a autoestima do seu pequeno pode ser prejudicada e o seu desenvolvimento pedagógico e lúdico é comprometido. Quais os blocos de construção necessários para desenvolver a percepção visual? 1. Processamento sensorial. É a capacidade de perceber, sentir e identificar objetos, sons, gosto, cores, assim como poder interpretar sensações do próprio corpo. 2. Atenção visual. A capacidade de se concentrar em informações visuais importantes, filtrar informações secundárias sem importância. 3. Discriminação visual. É a capacidade de determinar diferença ou semelhança em objetos com base no tamanho, cor, forma e entre outras características. 4. Memória visual. É a capacidade de recordar traços visuais de uma forma ou objeto. 5. Relações espaciais visuais. Compreender as relações de um objeto dentro do ambiente. 6. Memória sequencial. É a capacidade de recuperar a sequência de objetos na ordem correta. 7. Figura fundo. É a capacidade de localizar algo em um plano de fundo ocupado. 8. Constância de forma. É a capacidade de saber que uma forma ela é a mesma, mesmo que tenha sido menor ou maior ou tenha sido virado. 9. Encerramento visual. É a capacidade de reconhecer um formulário ou objeto quando parte da imagem está ausente. E 10. A coordenação visomotora. A coordenação da visão com o movimento das partes do corpo. Então, vamos entender como ocorre o desenvolvimento da coordenação visomotora. Mas antes, se esse conteúdo está te ajudando, se você está gostando, já deixa o seu like para você não se esquecer. Crianças de até 6 anos tem a sua coordenação visomotora pouco desenvolvida e há uma prioridade sobre as ações. Ou ela vai controlar o objeto, ou ela vai perceber o ambiente. Por isso,
que nessa fase existem muitas quedas e muitos choques de cabeça. A coordenação visomotora é a capacidade de controle corporal com mãos e pés em movimento. E essa capacidade só se estabelecerá completamente após os 7 anos. E essa característica vale para qualquer habilidade manipulativa, seja com as mãos ou seja com os pés. Fica aqui a dica. Quando você quiser realizar uma atividade com bola com seu filho, faça isso num ambiente que tenha muito espaço e que, de preferência, você esteja junto ou algum outro adulto junto com essa criança. Por quê? Para que esse adulto auxilie essa criança quanto à sua orientação espacial. Eu não disse para você agora há pouco que vai ter uma prioridade, que ou a criança vai controlar o objeto, que no caso é a bola, ou ela vai perceber o ambiente, que no caso é o lugar onde vocês estão jogando essa bola. Então, se esse lugar for muito fechadinho, como essa coordenação visomotora só vai estar estabelecida depois dos 7 anos, antes a criança ainda está em amadurecimento e por isso a importância de estimular muito, ela pode conduzir essa bola e bater em algum lugar porque ela estava priorizando o movimento naquele momento e não priorizando perceber o ambiente. Então ela precisa do adulto para dar esse feedback para ela quanto à orientação do espaço. Então lembre-se que quando a criança vai jogar uma bola em um espaço, é uma tarefa dupla que você está dando para o seu filho e que essa criança ainda não tem um bom controle para que ela domine bem essas duas tarefas, controlar o objeto e perceber o ambiente. E no caso que o seu filho for brincar num lugar que tenha muitas crianças, a possibilidade de haver choques, de haver batidas é maior ainda, porque a percepção espacial vai ficar em segundo plano para essa criança. O mesmo acontece na escrita, quando ela for fazer um desenho, quando ela for fazer o uso da tesoura e em outros momentos também. Lembre-se que o foco sempre será o controle motor do objeto. Então, evite dar muitas instruções ou tarefas duplas enquanto o seu filho de até 6 anos manipula algum objeto. Se o seu filho tem dificuldade em coordenar os movimentos do corpo em resposta ao que ele está vendo, ele apresenta dificuldade na sua coordenação visomotora. Ou seja, essa dificuldade pode aparecer em escrever, em desenhar, em amarrar o calçado e receber uma bola. Entenda, a criança, nesse caso, que você percebeu que ela apresenta dificuldade na coordenação visomotora, ela não tem necessariamente um problema de visão ou um problema de controle corporal. A falha está no mecanismo entre o sistema visual e o sistema motor. Como que você pode ajudar o teu filho? Proponha atividades que estimulem essa percepção visual, que é a coordenação visomotora. Que atividades você pode propor que estimulam isso? Toda atividade que exige focagem visual juntamente com o movimento corporal vai estimular a coordenação visomotora. Como, por exemplo, lançamento de bolas em alvos, e aí você pode fazer de infinitas formas. Estou deixando aí essas sugestões para vocês de várias formas de brincar com arremesso de bola no alvo. Arco e flecha também vai estimular isso. Brincar de guerra de bexiga, aproveitar um dia bem quente, vai ser maravilhoso, o teu filho vai se divertir muito. Brincar com bola, chutando bola também vai estimular essa coordenação visomotora. E você também tem infinitas possibilidades de brincar com bola chutando, brincando de futebol, chutando essa bola para o gol, chutando essa bola para acertar algum alvo, conduzindo essa bola por algum espaço. Enfim, use e abuse da sua criatividade. E também brincadeiras com encaixe. Brinquedos prontos já para a criança encaixar. Você pode fazer também de materiais não estruturados para que essa criança encaixe. Tenha formas diferentes, daí ela tem que procurar e ver qual que é a forma para encaixar o que é o igual, que seria uma atividade de pareamento com o encaixe. Enfim, abuse aí da sua imaginação. Qualquer outra atividade que você lembrar que tem essa questão da focagem visual junto com o movimento corporal está estimulando a coordenação visomotora. E fica agora para você pensar e analisar em outras atividades. Mas lembre-se, a coordenação entre a visão e o motor também começa pela coordenação motora ampla, a coordenação motora grossa. Fica a dica. Era isso que eu tinha para falar para você, querida mamãe. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para minimizar aí as questões de quedas
e choques de cabeça, mas que você tenha entendido que isso é uma fase e que isso acontece não é porque a criança quer, é porque ela ainda está amadurecendo e que isso só vai acontecer, só vai se concretizar lá por volta de 7 anos essa coordenação visomotora da criança. Então, por enquanto, tenha paciência e ajude o seu filho a dominar a sua orientação espacial. Não fica brigando com ele, colocando ele de castigo porque ele bateu, caiu, se descontrolou. Porque faz parte. Isso, esses feedbacks negativos só vai piorar em vez de auxiliar. Ele precisa de um feedback de instrução, de auxílio. Então, ajuda ele orientando o que ele pode fazer para minimizar isso. E dê oportunidade para o seu filho ser estimulado quanto à coordenação visomotora. Se ele ficar caindo e ficar se machucando, tá te incomodando, então ele precisa ser estimulado a isso e não ficar enclausurado, porque é o contrário. Quanto menos essa criança se movimentar, mais vai demorar o seu amadurecimento quanto à coordenação visomotora. Então ela precisa sim se movimentar, correr, cair, faz parte do processo. Se você gostou, se ainda não deu o like, deixa lá. E se quer saber mais conteúdo sobre desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal. Tchau! Te aguardo no próximo vídeo.